Nos últimos anos, a transferência nuclear de células somáticas interespecíficas, TNCSI, tem recebido destaque devido à possibilidade de resgatar material genético de animais extintos e de auxiliar na multiplicação de espécies em vias de extinção. No entanto, apesar dos avanços obtidos até o momento, a TNCSI ainda apresenta baixa eficiência por possuir, por exemplo, altas taxas de perdas embrionárias e mortalidade após o nascimento. A imagem a seguir representa a aplicação desse processo com o mamute a partir de um espécime, liuba, muito bem preservado encontrado na Sibéria. Então, o que está mostrando, né, pessoal, essa imagem? Eles pegam células viáveis de uma determinada espécie, né, que ele colocou esse liuba, então elas são selecionadas, e aí eles pegam, então, essas células, fazem fusão com outras células para fazer um embrião reconstituído. Então, ele reconstitui esse embrião como? Com ócitos, né, de elefantes que a gente tem hoje. Então, aí ele pega, fusiona essas duas células para dar origem ao indivíduo, porque a gente tem que lembrar, né, se você está trabalhando com ócitos, você só tem metade da carga genética. E aí ele transforma, então, isso em uma cultura in vitro. Então, o que é isso? Ele pega as células e vão multiplicando dentro do laboratório, ok? E aí, uma vez que isso está numa quantidade adequada, esse embrião vai ser transferido para o útero do elefante, e aí, né, não o lado que a gente estava procurando, tentar reconstruir, e esse embrião, então, ele vai ser gestado dentro do elefante. E aí, quando nasce o novo ser, ele, na verdade, ele é um clone desse liuba, né? A ressurreição aqui do mamute, como ele escreveu. Então, o que ele está falando aqui nessa questão, né, pessoal? Você está transferindo núcleo de células somáticas. Então, o que ele pegou? Células viáveis do liuba, tranquilo, e colocou num oócito, só que esse oócito você tira aqui esse núcleo. Então, você pega as células de liuba e coloca, tá vendo o que está sem núcleo? Aqui dentro. Por quê? São células somáticas. Então, lembra que eu comentei no início? Se fossem gametas, você tem do macho e um da fêmea, a ploide de cada um, eles se juntam e formam um indivíduo diploide, que é um bebezinho, né? Nesse caso aqui, eu tiro o núcleo, porque essa célula é somática. Então, essa já é uma célula diploide, ela já é uma célula 2N. Então, você coloca aqui nessa célula, você tem todo o aparato celular sem o núcleo, porque quando ela for se desenvolvendo aqui no laboratório, nessa cultura in vitro, né? O que a gente vai ter são células idênticas a essa que a gente pegou aqui, que é desse indivíduo. Então, esse elefante aqui, ele está sendo uma barriguinha de aluguel, né? Porque ele não tá, o material genético dele não foi utilizado no experimento. Então, quando nasce, é um clone do liuba, beleza? Então, pessoal, o que essa questão pede? Ele quer só saber da gente. Esse processo descreve a técnica biotecnológica de quê? Transgenia, terapia gênica, seleção artificial, clonagem reprodutiva ou recombinação do DNA? A nossa resposta, letra D. Então, o que é transgenia? Você pega genes de um indivíduo e coloca em outro. Letra B, pessoal, terapia gênica. Na terapia gênica entra uma série de processos em que a gente tem a utilização de técnicas de biotecnologia para produzir medicamentos. Por exemplo, a insulina nossa é assim. Então, você pega o gene, coloca ali na bactéria e ela vai produzir para a gente a insulina, ok? Seleção artificial, a gente vai selecionar, com base nas características que, né, a gente quer em laboratório, algum fenótipo ali. A clonagem reprodutiva, então, o que é isso? Você está clonando o indivíduo. O que é clonar? Copiar igualzinho. Então, como que faz esse tipo de clonagem? Como a gente comentou lá, você pega uma célula somática, o núcleo dessa célula, implanta no oócito e faz com que ele se desenvolva. Então, no final, você tem um novo indivíduo com o DNA exatamente igual daquela célula somática que você tirou inicialmente. E recombinação de DNA, você tem isso muito comum também nas bactérias, né? Eu citei aqui a questão da produção de insulina, é isso. Você pega um fragmento de DNA que não é de uma bactéria, coloca nessa bactéria e ela vai recombinar o seu DNA e passar a expressar esse DNA dela. Não é o que está mostrando a questão, nossa resposta, letra D.